Hoje é impossível você ser professor sem uma equipe multidisciplinar. Você precisaria ter uma equipe de apoio, sabe? Essa equipe deveria participar com pedagogos, psicopedagogos, sabe? Educadores físicos, enfim. Hoje é impossível você falar de trabalhar sem trabalhar em equipe. Você sabe por quê? Sobrecarrega. Sabe? Você é professor de uma escola pública, de uma cidade do interior, que funciona de modo precário. Né? O que acontece? Você, além de ser professor, você tem que ser psicólogo, você tem que ser o pai, você tem... Porque muitas vezes a pessoa não tem pai, ou tem o pai é ausente, são crianças abandonadas, né, criado por uma mãe ou criado por um pai. Então, como professor, você não é apenas o educador. Você tem que assumir todo esse papel. Isso é extremamente desgastante e, principalmente, que cada um tem a sua função. Eu sempre digo que é a mesma coisa na saúde. Eu atendo pacientes, pessoas com Alzheimer. Eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um fonoaudiólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso trabalhar em equipe. A educação também tem que ser dada em equipe, né? A criança precisa de recreação, a criança precisa de incentivo, a criança precisa de informática, sabe? A criança precisa se sociabilizar. Então, tem várias etapas que fazem parte da educação. Né? E isso, atualmente, fica apenas na mão do professor. Né? Sobrecarrega o professor, desgasta o professor. Muitas vezes o professor tem uma carga horária muito alta para ele poder sobreviver. Ele dá aula 3 períodos, eu tenho vários familiares, eu tenho irmãos professores, né? E trabalham aí 3 períodos para poder ganhar um pouquinho mais, sabe? Isso se torna extremamente desgastante. Então, a educação ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. A criança tem que passar na escola o dia todo. Essa educação de 3 horas por dia, eu moro entre meu consultório, entre o lugar que eu trabalho e a minha casa, apesar de que eu tenho trabalhado pouco no meu consultório, que eu tenho dedicado mais ao serviço público, mas entre meu consultório e minha casa tem uma universidade particular. Se no ensino primário a gente também consegue ver a mesma coisa. Eu saí do consultório, se eu sair às 19 horas, o estacionamento da universidade está vazio. Se eu sair às 19h30, está cheio. Se eu passar lá às 22 horas, o estacionamento está cheio. Se eu passar às 22h30, o estacionamento está vazio. Quer dizer, o estudante ele fica na universidade 3 horas por dia. A criança também não é diferente, ela estuda um período só, né? E o ideal seria que o estudante passasse o dia na escola. Por exemplo, uma época eu visitei a Alemanha, eu fiquei na casa de uns amigos, né, na Alemanha. Os pais saíam cedo para trabalhar e os filhos saíam cedo para a escola. Os pais voltavam à tarde, porque lá eles têm uma jornada de trabalho diferente, eles começam muito cedo, não tem horário de almoço, trabalham até as 14 horas e tem a tarde livre. O horário que os pais voltavam para casa, os filhos estavam voltando também. Quer dizer, eles tinham uma jornada de 8 horas de trabalho e os filhos uma jornada de 8 horas de estudo. Porque o ensino, eu já fui estudante, ainda sou estudante, porque eu estudo a vida toda, o estudo é sedimentação. O estudo é sedimentação. Não tem como você estudar e colocar na cabeça de repente. Nós temos que ter laboratório nas escolas, nós temos que ter... As escolas precisam ser informatizadas. Na minha época, a gente lutava por uma escola com uma biblioteca robusta, e não tinha. Tinha dificuldades para livros. Hoje nós temos que ter uma biblioteca virtual enorme, a criança tem que participar de pesquisa, tem que saber fazer uma pesquisa, porque senão ela vai fazer uma pesquisa errada na internet, ela tem que ter orientação, ela tem que ter uma biblioteca virtual grande, ela tem que saber mexer com informática, ela tem que ter um laboratório de ciência para iniciação, ela precisa de um laboratório para uma iniciação científica na escola, ela aprender a fazer pesquisa já desde lá do primário, ter interesse por isso.
Não apenas decorar um livro, decorar ou fazer, não. Eu acho que nós precisamos de um ensino de melhor qualidade para nós termos um Brasil melhor, para nós termos um Brasil mais justo, sabe? Porque nós temos uma saúde e uma educação injusta. Injusta. Verdade, verdade. Por exemplo, quem mais precisa da escola, é que vai para a escola pública, que infelizmente não é deficiência dos professores, não. Tem professores muito esforçados, sabe? Mas é uma deficiência do sistema. A criança passa poucas horas na escola, muito poucas horas. A criança está mais preocupada em comer do que estudar, porque na sua casa não tem comida. Muitas vezes ela vai para a escola em busca da comida, não da educação. E a escola tem que oferecer um atrativo melhor para a criança. Chegou aquela época da escola do castigo, da escola da imposição. Hoje nós falamos muito da nossa inteligência emocional, né? Quando o indivíduo ele tem aquilo desperta uma emoção positiva, ele vai aprender melhor. Não é com imposição, não é com como dizia meu pai, né? Meu pai disse que era da época da palmatória, que se batia na mão da criança quando a criança não fazia a tarefa. Eu acho que hoje nós temos que ganhar a criança pelo lado bom, pelo lado da emoção, que tudo aquilo que nós aprendemos com emoção fica. Né? Fica. Muito bom. Gostei dessa colocação. A emoção fica. Aquilo que é gostoso fica. Então, nós temos que transformar a escola num ambiente gostoso, atrativo. Sabe? É igual meus pacientes com Alzheimer que não gostam de tomar banho. Porque o banho é muito chato para a pessoa. O dia que você transformar o banho numa coisa gostosa, a pessoa vai querer tomar banho. Agora, se você colocar, ela tem medo da água, se você colocar debaixo do chuveiro, ela vai ter medo. A criança precisa ter um atrativo para ir para a escola, que não é apenas a comida. Tem muitos lugares no Brasil, você é um educador, você sabe disso, a criança vai porque tem merenda. Isso mesmo. Vai por causa da merenda escolar. Então, nós temos que ter um atrativo. Além disso, acho que a escola tem que oferecer arte para essa criança, oferecer cultura, oferecer música, oferecer dança, você entendeu? Oferecer pintura, literatura, né? Tem a história daquele pintor espanhol, Salvador Dalí, que Salvador um dia estava na sala de aula, a professora ensinando matemática, e Salvador Dalí sentado lá na última carteira de trás, desenhando a professora. Aí a professora viu que ele não prestava atenção na aula, mas que ele aproximou, e ele na folha do caderno, ele tinha desenhado feito um retrato, uma foto desenhada da professora. E a professora ficou assim, entusiasmada com aquele retrato, com aqueles traços, que eram os traços dela, né? E falou, olha, eu não vou brigar por você, talvez você não saiba, não quer aprender matemática, mas um dia você vai ser um grande pintor. E a partir daí ela levou aquele menino, o Salvador, para uma escola de pintura e se tornou um dos maiores gênios da humanidade. Então, tem muita criança que tem seu talento adormecido e que não é despertado por falta de oportunidade. Muito bem, assim, porque você entrou na questão da educação integral, né, que é aquela educação que você tem um turno com a educação formal, um outro turno com a educação informal, que é a arte, as recreativas, que explora o esporte, né? O esporte, que explora existem múltiplos tipos de conhecimento, de inteligência. A pessoa tem inteligência musical, outra pessoa tem inteligência emocional, outra tem inteligência com aptidão para a área da arte, cultura, etc. Então, a educação integral pode promover isso, né? Eu já tive uma experiência de trabalhar no Magistão, que é uma tentativa do governo de trazer a educação integral. Mas sabe o que as crianças falavam, os adolescentes falavam nos bastidores? Porque, assim, está na questão do conceito.
questão do conceito que eles entendem do mais educação, eles falavam mais deseducação. Na onde eu via essas conversas, mais deseducação. Porque, de uma certa forma, eles não entendiam que deveria, era para explorar um outro lado das suas potencialidades. Eles não conseguiam entender isso. Essa questão é muito importante da educação integral, até mesmo de ir já habituando o estudante para a questão de 8 horas, tá? Outra questão, eu queria falar para o pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado, Nayana. Você que está aí acompanhando, sentiu vontade de fazer pergunta, pode ser aleatória. Nós estamos aqui com o nosso, batendo papo com o médico, professor universitário Pelegrino, né? Você já viu que ele fala de educação, fala de saúde, fala de tudo. Então, assim, se você tiver alguma curiosidade, alguma consideração, fique à vontade para fazer. Vamos tornar nossa live um pouco mais interativa, tá? Dona Silvana está dizendo aqui, parabéns. Silvana é minha mãe, Pelegrina, é minha mãe aqui, Silvana Jesus. Que bom, parabéns. Muito obrigado. Então, pode fazer pergunta, fica à vontade. Também não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar nos seus grupos de qualidade de vida, grupo da família, grupo do esporte, grupo de notícias da cidade. Manda na lista de transmissão para a pessoa que você acha que esse assunto é interessante. Nós estamos aqui mesclando saúde, educação. Nós já vamos entrar agora no assunto voltado a pessoas que sofrem de Alzheimer, que é a especialidade do professor. Ele já há muitos anos vem trabalhando com pacientes que sofrem. Tem a live específica, muitas pessoas estão vendo esta live que fala sobre pessoas que sofrem de Alzheimer. Então, nós vamos assim começar. Ele falou aqui, um assunto que ele entrou falando, né? O indivíduo que sofre de Alzheimer, alguns deles não gostam de tomar banho. Conta essa história aí, João, de novo aí, para quem chegou agora aí, que você falou. Olha, aproximadamente 70%. Aproximadamente 70%. Das pessoas que têm Alzheimer não gostam de tomar banho. É uma das dificuldades, né? Tem outras, né? Por exemplo, não gosta de tomar água, a pessoa perde a sede, não tem vontade de tomar água. E nós orientamos as famílias como lidar com essas situações difíceis, né? Uma das coisas mais caras, mais importante do ser humano é a sua mente. Através da nossa mente, o cérebro é a sede da mente, mas a mente extrapola o cérebro, porque o cérebro ele é igual para todo mundo, ele funciona de uma maneira igual, mas porque uns têm mais criatividade para uma área, outro tem mais criatividade para outra, né? Infelizmente, com a doença de Alzheimer, a pessoa perde as suas habilidades, a sua capacidade de aprender coisas novas, né? Perde a sua autonomia. A sua autonomia é a capacidade de decidir. A sua independência é a capacidade de executar aquilo que ele decidiu. Então, ele perdeu a capacidade de decidir e perdeu a capacidade de executar. Então, é uma doença bastante triste. E nós ajudamos os familiares a cuidar. Nós temos aí, para você ter uma ideia, nos países nórdicos, nos países que conseguiram um grau de desenvolvimento bem grande, a doença de Alzheimer está diminuindo. Nos países tidos como em desenvolvimento, como o nosso, como a maioria dos países da América Latina, a doença está aumentando. Então, é uma doença que ela também tem um fundo educacional, social. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, que tem um bom nível educacional, ela desenvolve estratégias de enfrentamento. A pessoa que tem um nível educacional muito baixo, ela quase não consegue desenvolver estratégias para ter uma qualidade de vida. Uma outra coisa é a falta de conhecimento da família. A família tem muito pouco conhecimento de uma doença muito complexa. Então, nós tentamos desmistificar um pouquinho, levar conhecimento para essas famílias.
É um trabalho muito gostoso, né? Nós estamos aí com mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Por nós falarmos só de uma doença, é um número grande, um canal ainda novo, e desse trabalho vai resultar um livro, que é um manual de cuidados da pessoa com Alzheimer. Um livro bastante didático, bastante simples, um livro tipo perguntas e respostas. Como a pessoa estivesse fazendo uma pergunta, eu estou respondendo. É um livro assim, didático por causa disso, né? Nós atendemos uma demanda, nós atendemos uma necessidade. E uma outra coisa que esse livro vai ser diferente, porque ele vai ser personalizado. Por exemplo, um indivíduo cuida da sua mãe, ele poderá adquirir um livro com a foto da sua mãe na capa. Que fofo! Então será uma coisa personalizada, você entendeu? Será uma coisa assim quase que artesanal. Isso tem um preço, ficará um pouquinho mais caro, porque é um trabalho manual, é um trabalho artesanal. Que legal. Então, assim, quando que vai ser o lançamento do livro? No final do ano. O livro já está escrito, sabe? Mas como todo lançamento tem um ritual, vamos assim dizer, né? E até setembro eu estou envolvido com esse trabalho, que eu fiz um compromisso comigo e com a Secretaria de Saúde que eu trabalho. Olha, eu vou ajudar. Eu vou ajudar porque eu vi o sofrimento de muitos colegas sobrecarregados. Eu tenho que dar a minha contribuição, eu não posso fugir da luta. Então, fui e estou aqui trabalhando, para você ter ideia. Ontem eu trabalhei até às 16 horas, hoje eu entro às 19 e saio amanhã às 7 horas. Eu tenho uma jornada muito grande até setembro, que foi meu compromisso que eu fiz. Eu espero que setembro, para que nós estamos falando de saúde, em setembro nós devemos atingir aí um índice de vacinação superior a 50% da segunda dose. Quando nós atingirmos um índice superior a 50% da segunda dose, nós vamos ter uma diminuição da transmissão. A transmissão da doença. Não é só com o Covid, todas as doenças virais agudas, né, quando a gente tem porque a vacina ela tem dois caráteres, né? A vacina tem o caráter individual. Muitas vezes eu tomei, eu estou protegido. Não é bem assim. A vacina também tem o caráter coletivo. Quanto mais pessoas vacinadas, menor é o índice de transmissão. Menor o índice de transmissão, nós estaremos controlando a doença, né? Para você ter uma ideia, nós já temos doenças totalmente controladas no mundo. A varíola, o último caso, foi em 1980. Quer dizer, já fazem 41 anos que nós não temos nenhum caso de varíola no mundo. E a varíola, para você ter uma ideia, no Império Romano, em 2 pandemias, ela matou quase a metade da população do Império Romano. Se nós formos se a gente reportar a história, nós tivemos 2 pestes. A peste antonina, que foi no ano de 169 da era cristã, e depois nós tivemos a peste de Vespasiano, porque cada peste levava o nome do imperador da época, né? E, por exemplo, a peste de Vespasiano dizimou mais de 25% da população do Império Romano, e pela descrição dos historiadores. Por isso a importância dos historiadores, por isso a importância dos geógrafos, a importância dos professores de língua, porque através dele o conhecimento chega até nós, sabe? Então, nós já tivemos várias pandemias, várias pestes ao longo da história da humanidade, e hoje nós sabemos, a varíola foi uma dessas, e a varíola já se conseguiu erradicar há mais de 40 anos. Então, eu acredito que de setembro nós vamos voltar a nossa bem próximo do que era antes da pandemia, eu tenho fé. E aí eu vou ter mais tempo de trabalhar também. Ter mais tempo de trabalhar nos meus projetos. Assim, eu trabalhei, né? Se você falou de como professor, eu já dei aula como professor convidado em várias universidades. E sempre trabalhei com pós-graduação.
Eu sempre gostei de trabalhar com a pós-graduação a nível de especialização, né? Eu trabalhei durante 20 anos, 21 anos mais precisamente, com residência médica. O que é residência médica? O indivíduo acaba de formar e ele tem que procurar uma especialização. Essa especialização ela pode ser básica, o indivíduo pode ser clínico, pode ser pediatra, ginecologista ou cirurgião geral. Essas são as 4 especialidades básicas. E a partir daí ele pode fazer subespecialização ou superespecialização. Então, eu trabalhei aí ao longo de mais de 20 anos, principalmente com residentes. Residente é médico já formado que está buscando especialização. E é muito gostoso porque você tem assim, um nível de discussão um pouquinho mais avançado, porque ele sabe um pouco, sabe? Ele está se especializando. Mas eu tenho fé de voltar, eu vou publicar esse livro, sabe? Será o 4º livro que eu vou lançar. Eu já tenho um livro que já é traduzido para o espanhol, para o inglês, e agora vai ser traduzido para o italiano. Um romance, que é O Bêbado e o Anjo. O Bêbado e o Anjo. O anjo é uma figura do inconsciente do indivíduo, você entendeu? Eu escrevo um anjo, como cada um tem o seu próprio anjo, né? E esse anjo é uma figura do inconsciente da pessoa. O anjo dizia para esse bêbado que o caminho era esse, mas ele preferia escolher o outro caminho, né? Então, foi o 2º romance que eu escrevi. E ajudou muitas pessoas, né? Porque além de ser um romance, e foi uma época que eu estava estudando cinema, eu estudei roteiro de cinema, e não para escrever um filme, mas sim para escrever um romance que um dia, esse romance, ele tem potencial para ser adaptado ao cinema, né? Então foi uma época que eu estava estudando cinema com um professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, e eu resolvi escrever esse livro, sabe? Mas não tive tempo de divulgar. Você sabe que igual eu te falei, eu sempre trabalhei mais de 60 horas por semana, então a gente fica sempre envolvido, e eu quero tirar um tempinho agora para me dedicar um pouco mais à literatura, dedicar um pouco mais a ajudar as pessoas à distância. Para você ter uma ideia, só na minha clínica particular eu atendi mais de 15 mil pessoas. No serviço público, então, é incontável, porque eu não tenho como ter essa... No meu consultório eu tenho a ficha do paciente, então eu sei quanto eu atendi. Agora, no serviço público eu atendi, não sei, um número muito grande. E eu quero deixar esse trabalho para outras pessoas, para me escrever mais, ajudar a gente à distância. Por exemplo, a minha live ontem, pessoas do Nordeste, pessoas da Paraíba, você entendeu? Pessoas de qualquer lugar do Brasil. Olha, as suas orientações têm me ajudado, eu consegui melhorar a qualidade de vida minha e da minha mãe, do meu pai, que eu cuido, sabe? Então, é a oportunidade de eu ajudar